Evangelho de João, capítulo número 3. O coração da Bíblia, para quem não sabe, ou para quem nunca ouviu, João capítulo 3, verso 16 é conhecido como o coração da Bíblia. Mas eu quero que você pense pensa naquela viagem dos seus sonhos. Pensa naquela viagem que você projeta há muitos anos e você sempre diz: quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar para lá, vou ficar uma semana, eu vou curtir os melhores parques, os melhores restaurantes, eu vou comer do bom e do melhor. Pensa naquela viagem que você sempre sonhou. Pensa, talvez até a BMW móvel vai te levar. E aí você fala, aquela viagem. Mas, infelizmente, até aquela viagem que nós sonhamos tanto, que nós queremos tanto, por mais que a gente consiga comprar aquele pacote, né, da CVC, da não sei quem, de não sei mais quem, a gente quer comprar um pacote de viagem, mas não comprar um pacote, e vou para isso, e vou para aquilo. Por mais que você consiga ir, aquilo não é eterno. Aquilo vai durar alguns dias. Você vai satisfazer o seu corpo. Você vai se divertir. Você vai ficar feliz da vida. Mas aquilo vai acabar. Aquilo num determinado momento vai chegar ao fim. E eu quero falar hoje de um pacote completo e ilimitado. E esse versículo do qual nós estamos falando, pensando, você já pensou nele. A maioria de nós tem ele de cor e salteado. Mas, quando nós olhamos para esse versículo, muitas das vezes nós não conseguimos entender a dimensão dele. Nós não conseguimos entender a dimensão dele porque a verdade é que o nosso Deus, ele é um Deus ilimitado. E eu fico pensando que talvez João, no momento em que ele começou a tentar descrever o coração de Deus pulsando naquele momento, o amor de Deus pulsando naquele momento, pela minha vida, pela sua vida, pela vida daquelas pessoas, eu penso que ele tenha se enrolado. Deus amou o mundo muito, muito grande, mais maior de grande. Deus amou o mundo de uma forma extraordinária. Deus amou o mundo de uma forma que eu não consigo descrever. E talvez ele tenha bugado a mente até ele conseguir descrever de tal maneira. Talvez ele tentando entender aquele versículo, ele tenha dito: meu Deus, o Jesus, aquele que eu andei lado a lado e que eu reclinei a cabeça no coração dele, eu senti as batidas do coração dele. Ele nos amou de uma maneira extraordinária, que eu só consigo descrever como maneira tal. Mas a verdade é que, se a Bíblia, algumas pessoas, né, quando você estuda a teologia, algumas pessoas dizem que se a
verdade tão grande como o Deus Todo-Poderoso, que nada podia matar, que nada podia ferir, que nada podia alcançar a alma daquele homem de uma maneira extraordinária, porque ele entendeu o propósito de Deus Todo-Poderoso. O Evangelho de João revela o plano de salvação a toda a humanidade. Talvez se existisse apenas um capítulo na Bíblia, alguns vão dizer, o capítulo 3 ele é o suficiente, porque ele mostra a intenção do coração de Deus para o homem. O verso 16 é a maior revelação do amor de Deus. E quando se fala do amor de Deus, não é porque Deus simplesmente amou, mas é porque Deus ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor, ele é muito mais do que podemos imaginar, porque Deus não sente amor, ele é esse amor, ele é essa essência, e é através desse amor, que é o próprio Deus, é que ele nos amou de uma maneira sobrenatural. Só que nós não podemos isolar o verso 16, que é um dos maiores erros que nós temos. Porque, como eu falei, se nós entendermos o capítulo 3 e o capítulo 4, nós vamos ver que o verso 16, ele sintetiza, ele mostra o amor do Deus Todo-Poderoso, tanto por um homem que era um fariseu, um senador, um dos príncipes da sociedade, um homem de respeito, quanto no capítulo 4 ele mostra o amor do próprio Deus, também por uma mulher que já teve vários maridos, talvez estivesse vivendo com um amante, que toda a sociedade desprezava, mas ainda assim o amor de Deus era para aquele homem e para aquela mulher, mostrando que ninguém é tão grande, tão limpo, tão perfeito, que não precisa da graça de Deus, e que também ninguém é tão pecador, tão impuro, tão sujo, que não possa ser lavado por essa graça. Que eu quero meditar hoje com você no Evangelho de João, capítulo 3, para que você nunca mais olhe para o versículo 16 da mesma forma. O capítulo 3 traz o pacote completo para a salvação. Cristo não está interessado em quem você é. Você vai ver que o capítulo 3, o capítulo 3 já começa com a visita de Jesus a Nicodemos, no meio da madrugada. E aquele homem ele começa a conversar, a dialogar com Jesus e a elogiar a Jesus. Versos 1 ao 3 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade é que Nicodemos ele começa elogiando Jesus e falando que os sinais dele são dos céus. Mas Jesus se retira da cena do elogio e simplesmente olha para aquele homem e fala assim: ei, eu estou preocupado muito além de quem eu sou. Eu estou preocupado com o teu futuro. Eu estou preocupado com a tua alma. Eu não estou preocupado com o teu cargo. Eu não estou preocupado com a tua sabedoria, com o teu conhecimento religioso, com o teu conhecimento teológico, com a influência que você tem na sociedade. Eu estou preocupado é que você, Nicodemos, que você, religioso, você precisa nascer de novo para que a tua alma possa ver o reino dos céus. Muitas das vezes nós estamos preocupados com cargos, com situações dentro da igreja, mas a primeira coisa que Jesus ele falou para aquele homem é necessário nascer de novo, é necessário ter uma vida transformada, é necessário você ter um encontro verdadeiro comigo para que você possa alcançar o reino dos céus.
adianta nada sermos religiosos. Não adianta nada entrarmos num lugar como esse toda semana e falar assim: eu sou o pastor aqui, eu prego, eu faço, eu aconteço, eu canto no louvor, eu toco no louvor, eu sou um adorador. Se nós não nascermos de novo, se nós não tivermos a nossa vida completamente transformada e mudada, É verdade. de nada vale teu carro, de nada vale a tua carteirinha de... A Rodrigo vai receber um som essa semana. Como que é? Perdi, Thaís. Mas o nome dela não é o som que ela vai receber ali de tia da cantina. Nós vamos ungir ela, tia da cantina. Amém. E o que acontece? Não importa se nós fomos ungidos do tio da cantina, o tio da Kombi, não importa se recebemos o cargo de missionário, de pastor, de líder, de presbítero, de um tal pregador que fazia milagres. De nada vai valer o nosso cargo dentro da igreja. De nada vai valer tudo aquilo que nós procuramos aqui diante dos homens para nos engrandecer ou para mostrar algo. A verdade é que Jesus olhou para aquele homem e falou assim: ei, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. A verdade é que você não pode se limpar sozinho do seu pecado. A verdade é que você não pode tirar de si o pecado. Você precisa de Cristo. Não importa quantas vezes você ora por dia, não importa quantas vezes você jejua durante a semana, se você não entregar a sua vida para Cristo, nada valeu. Se você realmente não tiver um novo nascimento, se você não nascer da água do Espírito, se você não tiver o teu coração voltado para Ele de verdade, de nada valeu. E o mais interessante é, nós estamos na roda contrária de Deus. O pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. O pecado faz separação entre mim e o meu Deus. E aí a gente acha que um carro, a gente acha que uma situação vai fazer com que nós atinjamos o céu. Mas Jesus, ao olhar para aquele homem religioso, receber vários elogios, a adoração, louvor, tu és o Filho de Deus, tu tens um contato diferente com Deus, porque Deus está te usando. Jesus não olhou para os elogios dele, mas já, ei, é necessário nascer de novo. Será que vale a pena só buscarmos pelo que os homens oferecem para nós? Mateus capítulo 7, verso 22 vai dizer: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Infelizmente esse verso vai ser ouvido por pastores, por diáconos, presbíteros, por grandes conferencistas. Mas eu preguei, mas eu fiz, mas eu aconteci, mas você não nasceu de novo. O capítulo 3 de João, ele é um pacote completo para que nós tenhamos a nossa vida salva e transformada. E nós não podemos pensar que o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é o amor de Deus sobre o homem e está tudo bem. A verdade é, Deus, ele amou o mundo de uma maneira extraordinária, de uma maneira tal que ele entregou o que tinha de melhor. Mas ele ainda diz assim: ei, filho, filha, é necessário nascer de novo. Derek gosta, né? Se Deus tirar a tomada, não sei mais o que lá, sei mais o que lá. Não importa o nosso carro, não importa o que aconteça, se não nascermos de novo. Aí a hora que Jesus ele olha para o carro de Nicodemos, é o verso 10. Você vai ver aí que Jesus olhou para Nicodemos e falou assim: eu vejo que tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Ele: mas como eu vou nascer de novo? Eu consigo entrar no ventre
da lei. Serviu de nada você ter toda a sua teologia, não serviu de nada. E aí Jesus explica para ele: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Ana pregou semana passada e ela falou assim: eu não vou pregar no Evangelho de João. Mas na verdade, o Evangelho de João está lá na pregação dela. Aquele povo estava peregrinando no deserto por um bom tempo. 40 anos eles ficaram perdidos lá. Mas acontece de que, num determinado momento, aquele povo olhou para Moisés e falou assim, Números capítulo 21, versos 4 ao 9. Se você quiser ler depois, que é importante você fazer. Aquele povo olhou para Moisés e falou: não tinha prova suficiente lá no Egito, não? Para que tu trouxe a gente para vir aqui, morrer nessa terra? E ainda desprezaram o pão. Comer esse pão, viu? Nós estamos com nojo do pão. Deus ficou tão irado com aquele povo, que a Bíblia vai dizer que Deus manda serpentes no deserto. Serpentes ardentes. Quando você lê, diz serpentes ardentes. Serpentes que picaram todos os homens. E os homens, o povo começou a morrer. Até que aquele povo se arrepende e fala: Moisés, nós pecamos contra o Senhor e contra ti, pelas nossas palavras, pelos nossos erros. Ei, peça ao teu Deus, ore ao teu Deus, para que Ele nos livre do veneno da serpente. E aí Moisés ora a Deus, e Deus fala com Moisés: tá certo, eu irei livrar o povo do veneno da serpente. Deus manda Moisés esculpir uma serpente. Alguns dizem de cobre, de lata. Não achei qual era realmente o metal usado. E Deus esculpindo aquela serpente, Deus fala assim: ei, vai erguer essa serpente no madeiro, e todo aquele que olhar para essa serpente, ele será curado, ele viverá e não morrerá. E a verdade é que aquele povo agora vê a serpente, olha e é curado, e é livre da morte. E o que você precisa entender? Porque talvez você fale assim: tá, mas o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver contigo. É que todos nós também fomos infectados pela serpente que estava no Éden. Todos nós, através de Adão, recebemos o veneno, recebemos o vírus, recebemos o pecado. Através de Adão, o pecado entrou
o amor de Deus foi tal sobre a tua vida, que Deus falou: ei, meu filho, minha filha. Na verdade, nós não éramos filhos, não éramos nada, mas ainda assim Deus olhou e falou assim: ei, eu vou liberar o meu amor sobre eles, vou entregar o meu filho, para que você seja liberto do pecado e tenha vida eterna. Muitos morreram porque não creram, não olharam para a serpente e o veneno os matou. Nós também fomos contaminados pelo vírus do pecado, mas Deus enviou uma vacina, e essa vacina, ela não foi feita de um vírus inativo, ela não foi feita do próprio veneno da cobra. Você sabe, né? O veneno da cobra é que faz o antídoto para o que foi picado da cobra, mas ela foi feita pelo mais puro sangue do Cordeiro, o próprio Filho de Deus. E João, ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 5, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O pacote da salvação está completo. João capítulo 3, ele não é apenas como nós entendemos: é só o amor de Deus e nós não precisamos fazer mais nada. A primeira coisa que precisamos entender: precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. A segunda coisa que precisamos entender: olhar para Cristo e dizer: eu creio. Eu creio porque eu fui contaminado pelo pecado. E assim como aquele povo olhou, creu, eles foram libertos daquele vírus, eu também serei liberto do vírus do pecado. Eu também, agora, através da cruz de Cristo, através da morte de Cristo no Calvário, por mim, eu posso voltar a ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O pacote completo da salvação. O Evangelho de João, capítulo 3. Ele sintetiza, ele mostra tudo e todo o projeto de Deus para a humanidade. A sua transformação, você crê, e o seu amor sendo derramado sobre todo o povo, língua e nação. Amém, queridos? Amém. Eu quero que você se coloque de pé agora, você que pode. Hoje eu queria ser bem rápido, para que você entendesse bem essa mensagem. Um versículo tão simples e tão significativo, que por muitas das vezes a gente interpreta de uma maneira errada, ou a gente não entende a dimensão do quão sobrenatural é aquele verso, e o quão Deus te ama e quer transformar a tua vida. O amor de Deus revelado sobre nós. Uma vez eu ouvi uma história, eu queria contá-la. Certa vez um menininho, ele estava numa noite fria, olhando uma vitrine, bolo, comida. E um policial olhou para ele e falou assim: menino, está fazendo o que aí? Não, senhor, calma, eu só estou olhando. E
Eu geralmente durmo debaixo daquela ponte, numa caixa de papelão. Só que hoje, como está chovendo tanto, eu não consegui um papelão para dormir. Eu estou com fome, estou com dificuldades. E eu fiquei aqui só admirando a comida. Aquele policial olhou para aquele menino e falou assim: olha, desça aquela rua ali, vire a segunda direita, entre na esquerda, e você vai encontrar uma casa branca, com uma pequena escadinha e uma porta branca. Bata naquela porta, e na hora que a senhora abrir a porta, você não precisa falar muita coisa, apenas diga para ela: João 3,16. E o menino foi, com frio, olhou, bateu na porta. A senhora, já velhinha, abriu a porta e falou assim: oi, João 3,16. Aquele menino, ela falou: então entra. Aí ela falou assim: você já tomou banho? Ele falou: fazem muitos dias que eu não tomo banho. Ela falou assim: então eu vou preparar um banho quente para você. Ela levou aquele menino e aquele menino tomou um banho quente. Na hora que aquele menino sai do banho, ela deu roupas limpas para ele. E ele falou assim: eu não sei o que é João 3,16. Aí aquela mulher, ela falou assim: ei, você está com fome? Ele disse: sim, eu estou faminto. Fazem alguns dias que eu não como nada. E aquele menino agora estava com a barriga cheia. Ela falou assim: ei, você talvez esteja cansado, com sono. Eu quero que você descanse essa noite. Deite e durma. Ao amanhecer, aquela senhora acorda o menino com uma linda mesa de café da manhã. E ele fala assim: senhora, eu não sei o que é João 3,16. E aquela senhora começa a explicar para ele o que é João 3,16. Ele falou assim: senhora, eu não sei o que é João 3,16, mas eu sei que João 3,16 pegou um menino sujo e fez com que ele fosse limpo. Eu sei que João 3,16 pegou um menino que estava com frio, faminto, e o alimentou e o aqueceu. João 3,16 fez com que um menino pobre, sujo, podre, com que a sociedade não dava mais nada, tivesse uma noite de sono tranquila, limpa e abençoada. Eu não sei o que é João 3,16, mas João 3,16 mudou a história. E talvez João 3,16 ele vá mudar a história da sua vida hoje também. Não importando em qual situação você esteja, João 3,16 quer te lavar na água do Espírito. João 3,16 quer fazer com que você creia novamente. João 3,16 quer te dar uma noite tranquila, fora desses pensamentos depressivos, desses pensamentos que tentam te matar e te destruir todos os dias. João 3,16 é o amor de Deus revelado para todo. Talvez ela está aqui, ativo na presença de Deus, e tem entrado e falado assim: eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te falou: ei, não é hora de largar a rede, mas é hora de voltar a sonhar, voltar a projetar, voltar a viver os meus sonhos, voltar a viver tudo aquilo que eu tenho no meu chamado, que eu tenho na tua vida. É difícil prosseguir quando tudo me faltar. Esse cenário é uma hora cheia.
mentes, corações. Transformar, Senhor, aquela tristeza que tem destruído nossa mulher, Senhor. Deus, aquilo que um dia tentou paralisar a tua obra na vida dela, na vida dele. Deus, em nome de Jesus, fazer, Deus, tudo aquilo que te agrada. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Deus, acredita, Deus, que a tua palavra vai fazer a completa transformação na vida dele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que pode, aplaudir o Senhor.